sistematizado o culto. Eu gosto de um culto mais livre. Estava até dizendo a Tiago, se a gente não tiver cuidado, se torna uma religião e a gente não percebe. Vocês sabiam disso? Hoje, para você ver, hoje eu fiz uma coisa diferente das que eu faço. Porque eu costumo ficar nos domingos trancado. Vem para cá, ou em casa, no quarto que eu fiz lá no final. Passo o domingo todinho orando, buscando. E hoje eu fiz um pouco diferente. Eu busquei de manhã, busquei um pouco à tarde. Fui na casa de mãe, almoçamos lá. E de tardezinha eu mandei uma mensagem para Tiago. Tiago, vamos caminhar? Não tem desculpa, irmão, para você não caminhar, viu? Porque deu tempo eu orar, deu tempo eu caminhar, me exercitar. Resumindo, Tiago ficou surpreendido, né? Dia de domingo, eu chamando ele para caminhar. Fomos caminhar, fomos no cruzeiro, subimos no cruzeiro, isso à tardezinha, viu? Subi uma parte correndo. Estou ficando bem... Deus está vendo, né? Deus jogando bola mais ele. E apesar de que eu cansei para subir, mas subi. Voltei. E Tiago ficou pensando, foi Tiago. Rapaz, dia de domingo, pastor. Aí eu tinha dito a ele, rapaz, se a gente não tiver cuidado, a gente vira uma rotina. E na rotina a gente se torna pessoas religiosas. Então a gente tem que ter cuidado. Eu disse, olha, o que vale não é eu me trancar somente para essa noite. O que vale é eu ter uma vida com Deus. Entendeu? Então isso serve para nós. O que vale é a minha vida com Deus, é a sua vida diária. Seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, seja de madrugada, se o Senhor te chamar para você ficar um pedaço com Ele de madrugada, para você meditar na palavra, para você orar. Entendeu? Porque, ou então, se a gente não tiver cuidado, a gente se torna pessoas religiosas, sistematizadas. Entendeu? O que é uma pessoa religiosa? É uma pessoa que vive muito no sistema. Muito no sistema. É um padrão. A religiosidade é um padrão, tipo, padrão de vestes, padrão de falar, mudar a voz. Vai pregar, fica mudando a voz. Acha que o poder, a unção só está se você pregar rápido, igual uma metralhadora. Se aumentar a voz. Entendeu? Tantas pessoas, às vezes, não é a palavra de hoje não, mas estou só trazendo um entendimento aqui. Eu não encontrava com pessoas e... Vem aqui, David. Falar comigo. Pai do Senhor. Minha mão ficava já quebrando, irmão. Porque para eles o entendimento era que isso era ser um verdadeiro cristão. E aqui dentro da nossa igreja, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a ser um religioso que vem ao culto de quinta, vem ao culto de domingo, participa na terça do verbo no lar ou no culto de oração e está cumprindo aquele padrão igual a gente cumpria quando a gente ia nas missas de final de ano, né? Que a gente só ia no final de ano, né? Nem nos domingos a gente ia. E cumpriu aquilo ali e ali se torna um padrão religioso e acha que aquilo está bom. Tá não, irmão. A liberdade do Espírito é além dessas coisas. É muito além a liberdade. Sabe? A liberdade do Espírito é eu poder chegar aqui num culto onde eu expresso a adoração a Deus, mas eu posso rir, mas eu posso celebrar, mas eu posso correr de alegria. Isso é a liberdade do Espírito. É a vida. Entendeu? E o sistema religioso é tão complexo que doutrina... Vocês podem sentar, já está esquecendo vocês. Doutrina as pessoas de uma forma tão sistematizada que ela só consegue ser aquele padrão dentro do culto, dentro da igreja.
entendeu? Mas não consegue ter essa vida lá fora, sabe? Uma vida de, eu posso dizer assim, de amor com Deus, de amor, de aproveitar a vida, aproveitar. Olha para seu irmão e diga, aproveite a vida. Aproveite sua família, pode dizer, aproveite sua família, aproveite seus filhos. Olha, diga assim, eu vou fazer um desafio com você. Pode dizer. Chegue em casa, cheire seu filho. Se você tem filho, cheire ele. Cheire a cabeça, abrace. Né? Ah, mas o meu está viajando, manda uma mensagem dizendo, olha, eu nunca te disse isso, mas hoje eu vou te mandar uma mensagem dizendo que eu te amo. Entendeu? Tá certo. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente se torna meros religiosos. Entendeu? Meros religiosos. Eu não quero ser assim, irmão. Eu não quero. É por isso que às vezes a direção muda da igreja, para não ficar aquele negócio muito sistematizadozinho, sabe? Aquele, mas tem que ser parecido. Não, parecido nós somos. A palavra é parecida, é a mesma, a unção é a mesma. Entendeu? Mas eu estou no ministério que me dá liberdade para eu conduzir a igreja. Então haverá cultos aqui, onde todas as cadeiras vão estar cheias, mas eu quero gente sentada nessa caixa, naquela, aqui no púlpito, aqui assistindo assim, glorificando, sentado no chão. Por quê, pastor? É para as pessoas se escandalizar lá fora mesmo. Que tipo de igreja é aquela? Porque encheu tanto que as pessoas estavam igual no tempo de Jesus, sentado no chão, ouvindo assim, adorando. Entendeu? Não quer estar preso, irmão, a sisteminha, Quando a gente começar a se prender ao sistema religioso, a gente está perdendo a direção, irmão, do Espírito. Entendeu? Por que eu mudei hoje? Porque se eu criar aquele padrão de todo dia fazer aquela mesma coisa, daquele mesmo jeito, se torna um sistema religioso e perde a graça. Entendeu? Todo dia eu tenho que fazer aquilo daquele jeito. Todo dia eu tenho que me trancar ali para o culto daquele jeito. Eu estou vivendo um sistema religioso que me trará opressão. Porque eu estou debaixo daquele sistema. Eu tenho que cumprir aquilo. Se eu não cumprir, aí o diabo diz, não vai dar certo. Aí eu pego e digo, hoje eu vou caminhar. E por que não caminhar até orando em línguas, né? Subir o cruzeiro orando em línguas. Será que a minha vida todinha buscando, eu não vou ter unção para trazer uma palavra para o culto da noite? Entendeu? É isso, irmão. Viver a liberdade do Espírito. Ter dia de você se acordar, mas ter cuidado, porque eu me acordo, eu faço isso. Eu me benço 3 vezes no dia, boto o joelho no chão, junto a mãozinha, agradeço a Deus, leio 2 capítulos da Bíblia, me benço de novo e vou trabalhar. Sistema religioso. Está preso aqui. No dia que não fizer, aí vem a condenação. Está dando azar, viu? Isso é porque tu não fizer. Não rezaste teu tercinho, não, viu? Está dando azar. Mas às vezes você se acorda de manhã e o Espírito Santo diz assim, abra a Bíblia, você nem orou, você nem falou nada. E só vem aquele desejo de manhã de abrir a Bíblia e você começa a ler a Bíblia e fica aquele romance você com a Bíblia, meditando, gostando, aquele negócio queimando dentro de você. Depois você sai para trabalhar, agradece pelo dia, você sai para trabalhar, entendeu? De repente vem aquela queima no espírito e você está entendendo que algo está errado na dimensão do espírito. E sua mente não sabe o que é, porque a nossa mente é limitada, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós e você diz, Espírito Santo, coloca as palavras para que eu possa orar, eu não consigo entender, eu não sei o que está acontecendo.
É um sentimento de perigo, é um sentimento de morte, é algo estranho que está acontecendo. Me dá essas palavras, Espírito Santo, para eu orar sobre isso. E você começa lá, porque você não está dentro de um sistema religioso. De repente aquilo sai e a alegria vem e aquela questão foi resolvida. Às vezes Deus te mostra o que foi, às vezes Deus não te mostra. Mas é a vida, é a nossa vida. Aproveitar a vida, cada dia, cada minuto, cada segundo. Amar a vida. Estar com o coração em paz. Amém, igreja? Amém. Então, não quero estar dentro de muito sisteminha para não virarmos religiosos. Porque religião não salva ninguém. É muito fácil, né? Todo mundo diz, fulano é religioso. Eu não quero ser religioso, não, irmão. Eu quero ser um servo de Deus. Entendeu? Quero ser um servo do Senhor. Isso é o que eu quero ser. Porque eu não quero seguir a religião é aquele sistema, seguindo aquilo, tem que seguir daquele jeito. Não. Entendeu? Eu quero ser um servo. Como eu vi a história de um homem aqui em Tapetim que tinha que dormir de calça, de blusa comprida, porque disse que se Jesus arrebatasse a igreja, ele ia ficar. Religiosidade 100%, até a alma, até o tutano. Não, irmão, eu quero às vezes estar de short em casa, entendeu? Às vezes eu quero brincar com meus filhos. Às vezes eu quero jogar bola. Mas tu joga. E eu expulso um demônio também. Ainda jogando bola, continuo expulsando demônio. Não parei de expulsar, não. Porque eu deixei me limitar muito ao sistema religioso. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vivi muito tempo debaixo de uma opressão. Onde achava que eu não tinha liberdade de fazer algumas coisas que são lícitas fazer. Desde que não tenha pecado nisso. Vocês compreendem? E eu quero ter essa vida, porque ser crente em Deus é bom demais. Topa no seu irmão e diga, ser crente em Deus é bom demais. Diga, é porque você ainda não descobriu direito. Mas é gostoso. É maravilhoso. No dia que eu quero me embriagar, irmão, no dia que eu quero tomar eu tomo. Está amarrado, pastor? Ah, pastor bebe. Deixa eu te dizer, eu tomo uma do Espírito Santo. Eu tomo a unção do Espírito. Eu tomo a porção, eu não tomo cachaça para me embriagar. Eu tomo a unção do Espírito e me embriagar com a unção do Espírito Santo. Que a Bíblia diz, não se embriagar com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque até isso Deus é bom. Quando eu tenho sede, eu quero ser cheio da presença, Ele me embriaga da presença. Não é a bebida alcoólica, não. Para você não sair daqui dizendo que o pastor Roberto bebe. Viu? É a bebida. A Bíblia diz, beba do Espírito. A Bíblia fala sobre beber do Espírito. Beba do Espírito. Se não há num culto desse, você pode beber, se embriagar. Às vezes minhas pernas ficam tão mole que eu começo a andar assim, ó, meio cambaleando. Eu bebi do Espírito, estou bebendo do Espírito. Essa é a liberdade que Deus quer que a gente viva cada dia, irmão. Eu não quero estar dentro de uma igreja debaixo de uma opressão. Amém? Jovens dentro de uma igreja, debaixo de um sistema religioso. Jovem não pode se divertir, jovem não pode rir, jovem não pode brincar. Jovem tem que brincar mesmo, tem que ir para essas festas lá. A música tem que ser diferente. Esses dias eu ganhei uma caixinha daquelas redondinhas, caixinha com somzinho bom danado. Aí eu me exercitando em casa, fui caminhar, cheguei em casa, fui me exercitar. E deu vontade de eu dançar. Eu sei que tem um pastor que dança. Agora, diga que tipo de música eu fui dançar. Não, tá não.
Me filmaram eu dançando lá. Eu botei a música de um hip hop, viu? Só que era evangélico, um cantor cristão. Onde o religioso ele condena. Ele olha para isso e condena. Fica condenando. E eu prestando atenção na letra, eu digo, rapaz, que letra bonita, rapaz. Que letra, porque o religioso ele vê o toque, mas não vê a letra, para condenar. Rapaz, e deu uma vontade danada de eu dançar. Eu botei a caixinha do lado, parecendo aqueles hip hop, e comecei a dançar lá dentro de casa. Disse, tem um boné aí, Daniel deu o boné, eu botei o boné de lado. Comecei a dançar e louvar o Senhor. Porque eu não quero mais viver sistema de religiosidade, de acusação, não. Qual o pecado que eu cometi em me alegrar, ouvindo um louvor que glorifica a Deus? Qual foi o pecado? Não é verdade? Qual foi o pecado? Teve uma pessoa que estava achando ruim, de outra igreja, de outra denominação, porque ele gosta de falar da nossa igreja. Ele gosta de comentar, é uma bênção. Não, ele soltando indireta, né? Na casa de um irmão da nossa igreja. Não, porque o pastor, igrejas que dá Santa Ceia para quem não é casado. Isso é uma indireta, né, para mim. E eu pensando, né? Porque quando a gente ministra a ceia, a gente diz, julgue-se o homem a... Nem eu que vou julgar teu coração, não é você que se julga. Cada um que vai se julgar, eu ensino e a pessoa se julga. Amém? Mas aquela pessoa que acha que vive num padrão de santidade tão grande. Olha que interessante eu dizendo a Tiago, antes ele vivia junto com a esposa dele, passou como crente muito tempo junto, sem se casar. E tentando falar mal, soltando indireto para a nossa igreja. Quando eu me converti, eu casei logo com Daniel para sair do pecado. Entendeu? Atacava a nossa igreja com a questão do dízimo, a igreja dele hoje pede dízimo. Aí eu disse, isso é hipocrisia, rapaz. Isso é hipocrisia, eu não quero isso para mim, não. Quero viver a liberdade do Espírito Santo. Não religiosidade. Porque a liberdade do Espírito Santo não é um convite para viver pecando. Estou convidando ninguém para viver pecando. Pecado é pecado. Liberdade do Espírito Santo é viver uma vida leve. Quem está entendendo da glória a Deus? Leve, sem pressão. É deixando o Espírito Santo conduzir. Isso é a liberdade. É se alegrando. Alegrando. Amém, igreja? Amém. Diga, eu sou livre. Em nome de Jesus. Para servir ao meu Deus. Carreguei muita catraia na cabeça, irmão, quando eu fazia parte de outra denominação. Muita catraia. Olhar para um pastor e julgar no coração porque ele estava de short. Hoje eu tenho vergonha de andar de short porque minhas pernas ficaram muito brancas. Parecendo uma fluorescente. Aí se as pessoas olhassem, candeia. Tem que queimar ela logo. Para poder andar de short. Mas não quero mais viver nesse padrão, irmão, de religiosidade. Entendeu? Pregar desse jeito, com a blusa solta. Olhar para um ministro sobrinho desse jeito aqui. Eu condenava. Para mim não havia unção, não havia poder. Pregar conversando. Meu Deus, que hipocrisia, irmão. Eu vejo tantos pastores que pregam como uma metralhadora. Eu pregava assim, eu ministrava assim, mas vai expulsar um demônio, é um sofrimento danado. Entendeu? Aí é um sistema. Hipnotiza as pessoas ficam hipnotizadas com aquela religiosidade, a um ponto de achar que só a igreja deles é a certa. Quando está desse jeito, meu irmão, o negócio está feio, viu? Vocês estão entendendo? Diga, eu sou livre para servir ao meu Deus.
Agora o que importa, irmão, é diga eu, não sair dessa cobertura espiritual, dessa paternidade. Porque é a unção que a gente, debaixo da unção que a gente caminha. Eu estava me imaginando esses dias, né? Fomos muito abençoados no ministério anterior, Filadélfia. Passei um tempo sozinho no ministério de Filadélfia. Mas eu pensando, se eu voltar, só um pensamento, nesse mesmo raciocínio de pensamento, eu conseguia ver algo tão vago na minha vida, tão vazio. Entendeu? Por quê? Porque eu caminhava sozinho e eu precisava de uma cobertura sobre a minha vida. Me traz você olhar para mim debaixo de uma cobertura é um Roberto. Se eu sair dessa cobertura, você olhar para mim é outro Roberto. Porque debaixo da cobertura você vê poder. Fora da cobertura você vai ver algo murcho, seco, sem forma e vazio. Mesma coisa é a nossa vida. Você sentar debaixo de uma unção, murcho e vazio. É como se tivesse faltando algo. Entendeu? Mas eu quero viver essa vida assim. Debaixo do Espírito, na liberdade. Sem sisteminha. Temos organização? Tem. Mas quando tiver muita organização, a gente tem que frear. Está muito organizado demais, está com muito sistema e não quero isso não. Não quero não. Amém? Quero não. Por isso que é bom, às vezes, até a gente sentir vontade de vir de chinelo para a igreja. Venha, não tem problema não. Não tem problema não. Entendeu? Sentir vontade de vir de boné, venha. Entendeu? Claro que a gente gosta de se arrumar, vir, é uma presença. Eu não estou dizendo nem que um lado é certo, nem que um lado é errado. Me entendam bem. Mas eu estou dizendo para esvaziar, para tirar. Oxente. Sabe o que está passando aqui? É língua depois do dia de Pentecostes. É o livro, é em 5 horas e pouco. Eu decidi ouvir ele. Eu ia tentar ouvir ele todinho hoje, mas não deu hoje não. Aí, às vezes eu não estou dizendo que nem de um lado é certo, nem de outro lado é certo, e dizendo que um é certo e o que outro é errado, que eu tenho que vir todo formalzinho, ou então tenho que vir todo também mais relaxadozinho. Não. Mas eu estou dizendo que às vezes é bom para tirar a religiosidade da cabeça das pessoas. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Você está feliz? Amém. Mas vamos ouvir a sequência da série sobre batismo no Espírito Santo e oração em língua. Diga, Espírito Santo, me ajude a compreender a série batismo no Espírito Santo e oração em línguas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro, ele é extraordinário, viu? Para quem quer entender sobre batismo no Espírito Santo e oração em línguas, esse livro é um dos melhores que eu já li. É do irmão Hegel. E aqui ele vai falar as objeções que pessoas que não falam em línguas por causa das objeções. Tipo aqui, ó. Objeção número 1, Jesus não falava em línguas, então também não precisa falar. Ele vai explicar e mostrar na Bíblia sobre isso, se precisa ou se não precisa, se é bom ou se não é bom. Objeção número 2, falar em línguas é do diabo, tem gente que diz. Ele até cita uma história aqui muito impactante de uma pessoa que disse assim, que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, passou a falar em outras línguas. E o pastor, que não acreditava no batismo do Espírito Santo, procurou ele, né? E começou a dizer, esse negócio de falar em língua é do diabo. Aí ele disse, pastor, peraí. Se esse negócio de falar em língua é do diabo, quando eu estava no mundo, eu provei tudo que o diabo inventou, eu provei. Mais ou menos assim, ele disse, dizendo com minhas palavras. Provei de tudo, mas só não provei só esse negócio de oração em língua. Eu nunca vi no mundo, não.
Estão entendendo? Se era do diabo, então era para quando eu estava no mundo, era para ter. Por que não tinha? Aí são objeções. Esse livro vai abrir seus olhos espirituais. Amém? Então, tem aqui até um testemunho que daqui a pouco eu vou estar lendo. Esse testemunho do irmão Reg sobre oração em línguas. E ele disse que nessa época ele não tinha nem tanto entendimento sobre a oração em línguas. Mas ele tinha recebido o batismo do Espírito Santo e estava com aquele impulsionamento para ficar falando em línguas durante o dia. Ele disse que começou a orar em línguas mais ou menos de 8 horas da manhã e foi até umas 2h30 da tarde. Ele não parou especificamente para orar em língua. Ele ia fazer as suas atividades e orava em língua. Deixa eu ler esse trechinho aqui. Ó. Deixa eu ler aqui. Ó. Lembro-me de um exemplo em particular que aconteceu no primeiro sábado de maio de 1943, quando eu e minha esposa éramos pastores em uma igreja do Evangelho Pleno, no centro de oeste do Texas. Vamos lá. Oreta e eu havíamos planejado nada para aquele dia, a não ser nos prepararmos para o culto de domingo. Como de costume, eu lavei a louça. Cadê os homens? Nós temos que lavar a louça, né? Eu lavei a louça, arrumei a cozinha enquanto Oreta é a esposa dele, do irmão Reg, arrumava o quarto. Agora, olha, presta atenção nisso. Enquanto eu fazia as minhas tarefas normais, aquela manhã, eu simplesmente não conseguia parar de falar em línguas. Eu não estava orando alto, só fiquei ali lavando a louça e orando em línguas, silenciosamente. Então eu fui até a igreja, nossa casa ficava ao lado para ter certeza que estava tudo arrumado. Nós não tínhamos um zelador e tal. Ele começa a falar aqui. E ele disse que esse período ele... No mesmo dia, à medida que sentia aquele desejo, fazia uma tarefa, fazia outra, mas orando em línguas baixinho. Aí ele disse que orou de 8 horas até mais ou menos 2h30. Ou seja, 90% desse tempo, média de 6 horas orando em línguas. Só que resolvendo as coisas. Olha que ferramenta poderosa, irmão. Eu estou falando de um homem que foi usado no movimento pentecostal nesses últimos dias e na palavra da fé, e que alcançou, e que milhares de vidas foi alcançada através da vida dele. Eu estou falando de um homem que recebeu uma instrução de Deus de abrir o centro de treinamento bíblico Rema Brasil, Rema, que está espalhado já em vários países do mundo. Amém? Eu estou falando de um homem que teve visitações do próprio Jesus em visões e recebeu instruções do próprio Jesus. Eu estou falando de um homem que passou mais de 40 anos andando em saúde divina sem precisar tomar um comprimido. É um homem para se espelhar ou não é? A Bíblia diz, Paulo diz que a gente poderia se espelhar nos homens de Deus. Então, ele citando sobre a oração em línguas, e ele cita que ficou aquele desejo e ele ficou imaginando, rapaz, eu acho que esse impulsionamento para orar em línguas, o Senhor estava impulsionando para o culto de domingo de manhã. Porém, aconteceu uma situação na tarde de uma senhora que levaram para ele orar por ela, e essa senhora ela tinha um problema mental. E ele disse que não sabia como lidar com aquela senhora. E diante daquela situação, ele foi até aquela senhora e ele orou a Deus e disse, Senhor, não sei o que fazer. Porque existem doenças mentais que são normais, causadas mesmo problema mental. Existem doenças mentais que são demônios. Cada situação é cada situação. E ele disse, eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo. Enfim, resumindo, ele na sala lá, orando por aquela mulher, de repente ele recebeu uma instrução. E ele se levantou rapidamente, foi até onde a mulher estava, apontou o dedo e disse assim, Espírito imundo, eu te ordeno, saia dela. Teve uma direção do Espírito Santo. A mulher, ela tinha hora que ela ficava como louca. E era perigosa essa mulher, quando se ficava como louca. Ela ficava insana assim, ó. Quem já viu pessoas tipo assim? Amém, igreja? Participa do culto.
E ela ficava assim, insana. E ele deu uma ordem. Só que ela não expressou reação nenhuma. Do jeito que ele deu a ordem, ela ficou. Aí ele foi embora. A unção veio para ele dar aquela ordem. Ele deu aquela ordem. E ele foi embora para casa. Passou no outro dia. Presta atenção. No outro dia, a mulher chegou na casa de Kenneth Hagin. Olha, a mulher está tendo uma crise. E essa crise foi igual à primeira vez. É pior e tal. E ela agoniada. Aí veio a palavra de Deus para o irmão Hagin. E ele disse assim. Você não se lembra que a Bíblia diz daquele homem que Jesus repreendeu aquele demônio e ele caiu no chão e ficou rolando lá para um lado e para outro? Aí ele disse, eu já dei a ordem e o demônio sabe que tem que sair e ele terá que sair. Resumindo a história, irmão, ela voltou para casa e depois de 19 ou foi 20 anos ele chegou a encontrar novamente essa moça e daquele dia em diante a mente daquela moça foi sarada e ela nunca mais foi a mesma. Ela ministrava na igreja, parece que ela agora estava tomando conta de empresa. E moral da história, tudo isso aconteceu porque ele teve a sensibilidade daquele impulsionamento de passar aquela manhã orando em línguas. Amém? Diga glória a Deus. Diga, oração em línguas é falar mistérios com Deus. Mas enfim, vamos ler alguns versículos aqui para nós relembrar. O terceiro dia, nós vamos finalizar no próximo domingo. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Eu vou ler os versículos, vamos colocar na tela aqui, vocês vão lendo, viu? Amém? Falando sobre essa promessa do batismo do Espírito Santo. Eu quero trazer como base, mostrar os versículos bíblicos para a gente ver, observar, que a doutrina do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas é uma doutrina bíblica. Tudo que é bíblico eu tenho que me interessar por ele. Vocês concordam? Amém. Se a Bíblia fala sobre uma doutrina sobre batismo no Espírito Santo, se a Bíblia fala de uma doutrina de batismo nas águas, eu preciso me interessar pelo batismo das águas, porque é a Bíblia, é a palavra. Se a palavra ensina sobre batismo no Espírito Santo e fala sobre uma oração chamada oração em línguas, ou uma oração estranha que a mente não entende, mas conversa de mistério com Deus é um assunto e está na Bíblia, eu não posso fechar os olhos para esse assunto e ficar sem querer entender. Não, eu tenho que mergulhar, eu preciso entender. Se a Bíblia diz, é porque é importante. E se é importante, se está na palavra, deve ser importante para mim. Amém? Se a Bíblia diz que quem ora em línguas fala mistério com Deus, se só existisse um versículo bíblico falando sobre oração em línguas, dizendo que quem ora em línguas fala mistérios com Deus, que tem mais, é muitos. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Se tivesse somente um, eu deveria acreditar plenamente nesse versículo. E deveria praticar o que esse versículo diz. Amém, igreja? Porque uma coisa é eu receber o batismo do Espírito Santo e com a evidência de orar em línguas e não praticar a oração em línguas, como o irmão Rei praticava todos os dias. A oração em língua não foi dada somente para eu orar quando eu sentia um arrumpeio, quando eu ouvia uma unção forte. A oração em línguas foi dada como uma oração fundamental para eu conversar em espírito com Deus. Amém, igreja? Amém. É uma doutrina bíblica. Eu peguei alguns versículos do Velho Testamento chegando até o Novo, que eu comecei a ler nos outros, mas a gente vai estar lendo aqui esses versículos para mostrar que já no Velho Testamento, porque o batismo do Espírito Santo não existia no Velho Testamento. O batismo do Espírito Santo passou a existir no Novo Testamento. Vocês estão entendendo? Não existia no Velho, passou a existir no Novo. Só que existia profecias do batismo do Espírito Santo e esse derramamento que é para o Novo, que é o tempo de hoje que nós vivemos hoje. Então Joel 2, 28 e 29 diz assim: acontecerá, acho que está na RA, viu? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso é o Velho Testamento. Vão acompanhando aí.
vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Está vendo? Os vossos anciões terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. É uma profecia de algo, porque o batismo do Espírito Santo não traz só também a oração em línguas para você, traz dons espirituais. Amém, igreja? Amém. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Esse é o tempo de hoje, o derramamento do Espírito. Eu preciso me interessar, eu preciso desejar, eu preciso buscar o Espírito Santo. E interessante que, presta atenção, a experiência do Espírito Santo quando você recebe, não significa que receber uma vez não pode receber outras. Você pode sempre receber novas experiências com o Espírito Santo, novas unções. A oração em línguas ficará dentro de você, mas você pode receber várias vezes. Isaías 44, versículo 3, eu quero que você leia, viu? Eu estou trazendo um estudo hoje, viu? Porque é uma série, eu sei que nos outros 2 cultos eu fui um pouco mais rápido e agora eu preciso trazer bases agora. Vamos ler junto em voz alta, todo mundo. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Profecia de Isaías, derramarei do meu... Quem está acompanhando, dá glória a Deus. Derramarei do meu... E esse derramarei é em quem? Olha para seu irmão e diga, é em você, meu irmão. É em nós. Precisamos receber desse derramar. Amém? Na transição do Velho Testamento, que o Velho Testamento é de Gênesis até Malaquias. Na transição foi quando Jesus nasceu. Amém? Ali estava entrando a transição para entrar o Novo Testamento, a nova aliança, é o tempo que vivemos hoje. A Bíblia diz em Mateus 3,11, olha o que a Bíblia diz. Falado por boca de um profeta chamado João Batista. Ele disse assim, eu na verdade vos batizo em... Cadê o versículo? 3,11. Mateus 3,11. Eu na verdade, eu os batizo, João Batista falando, eu os batizo com água para arrependimento. Existe o batismo nas águas. Agora presta atenção, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Quem é esse alguém mais poderoso do que João Batista? Jesus. E ele diz, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então existe sim o batismo nas águas. Eu estou falando biblicamente agora. Eu estou lendo a Bíblia com vocês. Eu não estou só pregando, eu estou ensinando, eu estou provando, estou trazendo a Escritura, mostrando para você. Entendeu? Porque quando você entende a luz da palavra, o medo vai embora. Não é verdade? Porque a Bíblia é boa, é a palavra de Deus. E está escrito que não existe só o batismo nas águas, mas o batismo no Espírito Santo. João batizava nas águas, mas ele disse, depois de mim virá um que é mais poderoso que eu, batizará com o Espírito Santo e fogo. Diga comigo, fogo do Espírito Santo. Por isso que a gente se treme às vezes. É o fogo. É o fogo do Espírito. Está tremendo. Meu Jesus, isso é o fogo do Espírito. Glória a Deus. Aí eu citei também João 14, 16 e 17. Pode colocar na tela. Que diz que o mundo não pode receber o batismo do Espírito Santo. Quem é o mundo? Amém? Quem é o mundo, igreja? Quem não aceitou Jesus. Quem não nasceu de novo. Porque o mundo, nós não podemos dizer o mundo é quem está lá fora. Porque às vezes tem um mundo dentro da igreja aqui. Às vezes tem pessoas que estão aqui, mas o coração está no mundo. Não nasceu de novo. Essas pessoas, elas não podem receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo selecionado para quem
recebeu o novo nascimento. Quem nasceu de novo. Amém? E a habilidade de falar em línguas. Porque quem vai falar em línguas não é o Espírito Santo. Glória a Deus. Olha para sua irmã e diga, quem vai falar em línguas não é o Espírito Santo. É você. Esta é a diferença, porque tem pessoas esperando o Espírito Santo falar com você. Ou falar em línguas por você. Você está com preguiça. Ele não vai falar em você. Amém? Quem vai falar é você. Ele vai inspirar você, influenciar você, incentivar você. Entendeu? É por isso que o primeiro contato com o Espírito Santo, a unção para falar essa língua sobrenatural, o primeiro contato vem recheado com glória, com poder, muitas vezes, na vida de algumas pessoas. Por quê, pastor? Porque elas precisam disso para poder falar. Eu acho que você não entendeu. Algumas pessoas não têm fé suficiente para falar em línguas depois de nascer de novo. E elas precisam de uma porção extra para ficar eletrizado. Aí começam a falar em línguas. Amém? Porque no dia que eu e Diego estavam lá na Compesa, de joelho, Braulio impondo a mão sobre nós, que ele passou bem uma hora orando, para depois impor a mão na gente, para ver se a gente recebia o batismo do Espírito Santo. Coitado, sofreu tanto. E era escondido, que ninguém podia saber, que era na Compesa. E ele meteu a mão na cabeça de nós, e ele cheio de fogo, e orava, e não saía nada da gente. Porque eu não tinha entendimento. Amém? Mas as línguas depois começaram a fluir no meu íntimo. E daquele dia em diante, por causa de uma palavra que eu recebi de Diego, que trouxe de outra pessoa, que disse que nós tínhamos sido batizados com o Espírito Santo, fé entrou no meu coração. E daquele dia em diante eu decidi orar em línguas. Nunca parei de orar em língua, nunca fui punido por isso, nunca deu nada errado e só ficou melhor. Dá uma glória a Deus forte. Vocês já perceberam a unção na minha vida? Quem já percebeu? A autoridade para curar, para expulsar demônios. Amém? Como é que eu consegui isso? Buscando a Deus, estudando, meditando e orando em línguas. Amém? Então a Bíblia diz assim, João 14, 16, 17. Jesus, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando. Coloca, eu rogarei ao Pai, vamos ler junto, todo mundo está atento. E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Dá uma glória a Deus, igreja. Então diga, eu conheço, porque Ele está em mim. Entendeu? Se Ele está em mim, eu posso orar em outras línguas. A oração em línguas é uma oração de fé. A oração em língua desenvolve a nossa fé. Por quê, pastor? Porque para eu ter fé, eu preciso agir diante de situações sem ver. Eu preciso agir pela fé. Não é assim? Eu vou agir pela fé. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu vou agir pela fé. Eu creio que vai dar certo. Eu estou agindo pela fé. A oração em línguas ajuda a desenvolver a fé. Por quê? Porque quando você libera uma palavra que você não entende nem conhece, existe outra palavra seguinte para você liberar. E você vai liberar uma palavra sem mentalizar, sem pensar, sem saber o que vai dizer. Então é fé. Como assim, pastor? Assim, ó. Lambraço tchengi nombra nuringim bruhaste remblamagassorombregere bracá.
Eu não estou sabendo qual é a palavra seguinte, mas pela fé eu estou orando. Amém? Porque não é só receber o batismo. Depois que recebe, eu preciso ser cheio do Espírito. Amém? E nessa sequência de estudo, nós vamos entender que orar em língua não é só por beleza, mas é porque tem um propósito para a minha vida. Existem propósitos para orar em línguas. Amém? Recebo revelação, recebo direção, né? Recebo unção, recebo poder, intercedo por pessoas que estão prestes a morrer e Deus salva elas, Deus alcança. Amém? Tipo, meu pai ia morrer da Covid, eu passei a orar em línguas com frequência, Deus salvou ele. Até Deus guardar e levar ele para a eternidade, na hora certa. Mas o diabo não roubou a salvação dele. Entendeu? Há relatos, quando você começar a ler esse livro, há relatos de pessoas, tem um relato aqui, é incrível, irmão, de uma pessoa que foi, um missionário que foi para a África e, eu não sei se ele contraiu um vírus, alguma coisa aconteceu e ele chegou a óbito, ele morreu. Uma pessoa em outra região, sem saber de nada, porque isso foi há muitos anos atrás, não tinha telefone, não tinha meio de comunicação, era por mensagens escritas naquela época. Né? Pelo tempo que o irmão Rei fala nos livros, eu acredito que era assim. E ele cita esse testemunho dessa pessoa que faleceu, e do nada ela faleceu, e do nada o espírito voltou para o corpo dela e ela, reviveu. Olha o que aconteceu. Passado algum tempo, esse missionário se encontrou com uma senhora, com uma mulher. E essa mulher disse, você tem, como é aquele negócio que o cara escreve, diário, né? Você tem diário? Tem. Você escreve diário? Tem. Olha aí no teu diário, essa data, o que aconteceu contigo? Porque nessa data eu senti uma incomodação muito grande para orar por tua vida. Era você dar uma glória a Deus mais alta, irmão. Foi uma incomodação muito grande. E eu passei a orar por você, só que ela não sabia como orar. É nessas horas que a gente precisa da oração em línguas, chamada oração estranha. Labacatros, tembrondere, sará que você ora. E eu passei a orar nessa linguagem. Ela cita. E quando ele abriu o diário, o mesmo dia, a mesma hora que ele entrou em óbito, era a mesma hora que essa senhora estava orando em línguas por esta pessoa que estava em óbito, e o Espírito entra novamente e o corpo revive. Amém? Irmão, comece a praticar a oração em línguas. A primeira coisa que você vai sentir, perceber, não vou dizer nem sentir, porque nós não andamos sentimento. O dia que você ora pouco em línguas, você sente uma sensação de desviado. Crente desviado. É ou não é, João Paulo? Uma coisa seca, uma coisa vazia. Entendeu? Talvez você diga, mas eu conheço uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, e eu peguei ele dizendo palavrão na casa dele, xingando lá, se encabulou, perdeu as rédeas e estava gritando lá. É porque ele não orou em língua durante o dia. Porque se ele tivesse gastado tempo orando em língua durante o dia, ele tinha dominado a sua língua. Porque quem ora em línguas, muito tempo domina a sua língua. Quando você chegar perto de um crente fofoqueiro, pode saber que ele não ora em línguas. Porque não tem domínio. Não se domina. Entendeu? Amém? Tem gente sorrindo aí, tá? A palavra está chegando, né? Irmão, a oração em línguas é uma coisa espetacular. Amém, igreja? Então o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas eu tenho o Espírito Santo. Em seguida, em Atos 1, quando Jesus morre e ressuscita,
ele dá uma instrução para os apóstolos, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. E ele fala dessa promessa e ele diz assim, ó, Atos 1, versículo 8. Tem ninguém com sono aí não? Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho, estira as pernas, fica de pé um pouquinho. Eu tô me segurando para eu não pregar, viu? Porque se eu pregar aqui, eu vou correr dentro da igreja. Não, mas é porque eu quero ensinar hoje. Mexe as pernas, levanta os braços, se estica aí, viu? Cai bem. Glória a Deus, glória a Deus. Se estica, irmão, se estica. Vocês vão sentar aqui, não vamos sair de meia-noite daqui hoje. Brincadeira. Amém? Diz aos professores do DI segurar a peteca lá em cima. Amém? Uma igreja boa é uma igreja estruturada na palavra. Pode sentar agora um pouquinho. Amém? Aí quando Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, Jesus fala para os discípulos assim, ó, olha o que Jesus fala, é doutrina bíblica, então tem que me interessar por a doutrina bíblica. Jesus fala para os seus discípulos, versículo 8, vamos ler junto. Mas receberam, peraí, para nós entender melhor, volta um versículo anterior, o 7. O versículo 7. Ele respondeu, os discípulos tinham feito uma pergunta a Jesus sobre o tempo e as estações da volta dele, da volta de Cristo. E Jesus respondeu, não compete vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não se preocupa com a minha volta, fica agoniado não. Isso aí, o tempo, a data, a hora, compete a Deus. Na hora certa tudo vai acontecer. Aí ele vai, entra e diz algo importante. O que é que ele vai dizer importante? Em seguida ele vai falar algo importante. Ele diz assim, mas, todo mundo, vamos ler, vamos. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está falando de quê? Pode deixar o versículo na tela. Ele está falando do Espírito Santo, o batismo. Ele está dizendo, recebereis o quê? Poder. Amém? O batismo do Espírito Santo trará poder para o crente. Poder para expulsar demônios. Poder para ter ousadia contra as enfermidades. Poder para ter ousadia com aquela seta, aquela obra maligna, aquela opressão. Entendeu? Poder do céu. Aí ele diz, vocês vão receber o poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, até os confins da terra. Isso aqui Itapetinho é o confim das terras. Amém? Para testemunhar. Testemunhar. Como é que eu testemunho? A minha fé, a minha ousadia, a sua ousadia. Uma mulher de fé. Como é o nome da irmã? Maria de Socorro, mulher de fé. Como é o nome de você que mora? Seja de fé lá no Muca, bota pegado. Expulsa os demônios daquele sítio, tudinho lá. Quando o povo perguntar, diga, eu sou do verbo da vida, aquele pastor cheio de fogo. Glória a Deus. Poder, é para isso que serve o Espírito Santo. Poder. Amém? Aí Jesus fala para eles desse poder. Em seguida, no capítulo 2, Jesus tinha orientado para que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque o poder ia descer naquele dia. E daquele dia em diante, o poder ia continuar descendo em todas as reuniões, em todos os cultos, no meio da rua, nas praças, o poder de Deus ia ser derramado. Não parou de ser derramado o poder de Deus. Entendeu? Por isso que muitas pessoas entram nessa igreja, vê o poder sendo derramado e não entendem. Mas é o poder, a continuidade do poder sendo derramado. Atos 2, 1 ao 4, vamos ler agora. Jesus ressuscitado ainda, já tinha subido para o céu. Os discípulos estavam reunidos em um lugar como nós estamos reunidos aqui. Vamos ler junto. Ó. Já, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estava assentado. Olha a glória de Deus, encheu a casa. Amém?
De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estava assentado. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles o que, igreja? Línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Era sobre os discípulos. Eles estavam reunidos, o Espírito desceu, a unção desceu, e desceu como algo, como umas línguas de fogo sobre eles. E o versículo seguinte diz assim, ó, pode colocar. Todos ficaram que cheios do e falaram em outras. Todos ficaram cheios de quê? Eles foram cheios do Espírito. E passaram a falar em outras línguas. Diga, passaram. Passaram. Significa que não foi o Espírito Santo que orou em línguas. Foi eles. Eles passaram a falar. Eles passaram a falar. Olha para seu irmão e diga, está esperando o quê, meu irmão? Para começar a passar, a orar em línguas, dia após dia, hora após hora, dormir orando em línguas, acordar orando em línguas e falando os mistérios divinos de Deus. Amém? Glória a Deus. E eles passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os concedia. Não é o Espírito que fala, ele concede. Entendeu? Nós não encontramos dizendo o Espírito orou na minha boca. Nós encontramos que ele concede. Mas quem oramos somos nós. Crente que não ora em línguas, ele é carnal, irmão. Amém? Por isso que entra a questão da religiosidade, onde eu disse. Muitas pessoas religiosas carnais. Você sabia que tem? Porque dentro da igreja é um fogo arretado. Um fogo arretado. Mas quando chega dentro de casa, parece que o fogo se apagou. Quem já viu aquela, não sei se foi um testemunho que foi, que o pessoal conta, se foi real, mas acredito que deve ter sido. Que o rapazinho, a criancinha chegou no pastor, estou só parafraseando aqui, viu? Que foi, meu filho? Ô pastor, deixa meu pai morar dentro da igreja. Foi assim, foi? Não li. Por quê, meu filho? Porque dentro da igreja ele é tão bonzinho. Entendeu? Então, é religioso na igreja, mas dentro de casa. Porque aqui, irmão, é só um momento. Mas o racha, a decisão está lá fora. A briga está lá fora, entre o espírito e a carne. E só prevalece nesse racha aqueles que estão hora após hora. Porque não é obrigado a ser alto. Pode ser baixinho. Lá na fila do banco. Na hora que a comida é colocada na mesa, que dá vontade às vezes de reclamar. Fala, Jesus querido. Fala com muito amor. Eita glória. Hora após hora. Hora após hora. Ribluminghenava sombrache. O ringenaba canta hora após hora. Pastor, tu ora
Se alguém chegasse para você e dissesse, tu ora toda hora, porque a Bíblia diz, ore sem cessar, sem parar. Eu vou te dar um segredo. Você pode ser uma pessoa que pode dizer assim, eu não oro 5 minutos em línguas, mas também eu não fico 5 minutos sem orar. Pode tocar antes. Porque de repente você começa durante o dia lá, colocando tijolo, cimento, né, Deus? 5 minutos você na massa. Né? Aí de repente se esquece, né? Aí para de orar. Aí vem de novo o Espírito, ora, aí tudo de novo começa. Irmão, a gente ri, a gente brinca, mas você não sabe o quanto isso é importante, irmão. Comprovado cientificamente pela própria medicina, onde grupo de pessoas analisaram a mente humana de uma pessoa que ora em línguas. Quando o cara vem dizer que pressão arterial é controlada quando você ora em línguas, precisa dizer mais alguma coisa? Meça a sua pressão. Deu 14/8. Passa 30 minutos orando em língua e meça de novo. Vá lá. Será que isso é uma coisa natural? Será que não existe uma influência divina? Será que 1 Coríntios 14, versículo 2, coloca na tela? 1 Coríntios 14, versículo 2, pode vir um ministério de louvor. São palavras liberadas à toa, não tem significados, não tem valor? Será que quando o apóstolo Paulo disse assim, eu dou graças a Deus, se eu não me engano é 1 Coríntios 14, 28, se eu não me engano. Dá uma procurada aí, João Paulo. Será que quando ele diz assim, eu dou graças a Deus, 14, versículo 18, coloque esse aí na tela. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Um homem que teve a maior revelação do Evangelho, deixa na tela. Um homem que teve visão com Cristo, Cristo apareceu para ele. Um homem que disse que viver é lucro, morrer é lucro. Um homem que foi responsável por escrever a maior parte das cartas do Evangelho. O homem que diz um versículo bíblico e escreve com tanta ousadia, declarando esta mensagem, dizendo, eu dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aí eu te pergunto, mas ele orava debaixo de uma unção. Aí eu te pergunto, então eles viviam 24 horas debaixo da unção? Não, porque ninguém na face dessa terra consegue viver 24 horas debaixo da unção. Talvez você diga, mas ele orava em línguas quando ele estava pregando. Não, ele disse que falava em língua mais do que todos. Ele desafiou todas aquelas pessoas que tinham sido cheias do Espírito Santo, dizendo com as suas próprias palavras, eu falo em línguas mais do que todos vós. Homem que teve experiências profundas com Deus. Ei, fique de pé. Ei, nessa série que são 4 séries, vamos finalizar domingo. Você pode receber